Um dia você acorda e descobre que vai dividir o mesmo teto com duas pessoas completamente estranhas. Morar sozinho é algo magnífico. Todos imaginam um dia ter sua própria casa, além de dinheiro o suficiente para viver uma vida tranquila e confortável. E assim era a vida do nosso protagonista. Mesmo ainda não tendo sua casa própria, ele basicamente mora sozinho, já que seu pai trabalha 18 horas por dia. Mas tudo isso mudou e Yuta achou ser só mais um dia normal, quando de repente ele recebe a notícia de que seu velho pai decidiu se casar novamente com uma moça chamada Akiko. Ela é uma bartender. Um dia seu chefe levou para beber em um bar muito conhecido da cidade, e quando ele acabou tomando todas, Akiko cuidou dele. Mas como um filho sempre se preocupa com seus pais, Yuta decide perguntar se seu velho pai não estaria sendo iludido, mas seu pai diz que Akiko não é desse tipo de mulher e que ele vai entender quando conhecê-la, pois depois do trabalho seu pai irá marcar um encontro para que eles se conheçam. Yuta aproveita para falar se seu pai voltar a se casar, ele vai continuar a fazer as mesmas coisas de sempre, mas seu pai lhe diz que as coisas não serão mais como antes, pois agora Yuta vai ter uma irmãzinha mais nova. Então, como seu pai lhe disse, ele marcou um encontro para Akiko e Yuta se conhecerem, e Akiko pede desculpas, pois fez Yuta abandonar suas tarefas para encontrá-la, mas Yuta diz não ter problema, e Akiko pede para que sua filha se apresente formalmente. Então ela se apresenta como Saki Ayanase, e Yuta fica surpreso, pois esperava uma irmãzinha mais nova, não alguém cuja idade se assemelha a dele. Horas depois, Saki e Yuta se encontravam conversando. Ela se dizia aliviada. Ela se diz aliviada, pois se Yuta tivesse um rosto assustador, ela ficaria bastante intimidada enquanto estivesse dentro de casa. Mas Yuta diz que até pessoas assustadoras demonstram rostos gentios e dóceis. E Saki lhe diz que seu pai lhe falou bastante sobre ele. Yuta trabalha todos os dias, a fim de juntar dinheiro para pagar sua faculdade em um futuro muito próximo, e que ele sempre tira as melhores notas do colégio. Mas Yuta diz que até bandidos são inteligentes. E Saki aproveita a oportunidade para conversar algo entre eles, pois o jeito que Yuta age, fala e se expressa passa uma impressão de pessoa tranquila, e que ele com certeza vai entender o lado dela. Ela afirma não ter nenhuma expectativa sobre ele, e pede para que Yuta não tenha nenhuma expectativa sobre ela. Yuta diz pensar a mesma coisa, e finalmente o dia que Akiko e Saki irão começar a dividir o mesmo teto que eles chegou, e o pai do Yuta estava bastante agitado, e por isso ele começou a fazer uma faxina na casa, para que elas não pensem que eles são imundos. Mas antes que ele pudesse terminar, Akiko e sua filha chegaram, e rapaz, Akiko ficou tão animada que acabou comprando toda uma loja de lembrancinhas para levar para eles, e Saki diz que sua mãe não sabe dizer não, e que acabou comprando tudo que recomendaram a ela, e Akiko pede para que sua filha não diga essas coisas, pois vai fazer ela parecer uma adulta fracassada. E Akiko fica encantada com o cheiro aromático da casa. Imagina se ela descobre que o pai do Yuta limpou essa casa 3 vezes durante o dia por toda uma semana. E é notório que o pai do Yuta é o mais feliz aqui. O rapaz criou até uma dancinha para receber sua esposa. Yuta aproveita para mostrar o quarto a Suki. E olha, ele deixou tudo arrumadinho e ainda adicionou uma escrivaninha. E isso para ajudá-la com os deveres de casa. Suki diz que o quarto é super espaçoso. Antes, ela dividia um espaço de 10 metros em uma kitnet velha com sua mãe, mas elas não dormiam juntas. Sua mãe trabalha em um bar durante a noite e dorme durante o dia, então basicamente elas quase nunca se encontravam em casa. E Suki aproveita para perguntar ao Yuta do porquê ele ser tão formal com ela, pois ambos têm a mesma idade. E aquela velha história, né? É estranho falar tudo certinho assim com os amigos e colegas. E se isso for apenas para agradá-la, não é necessário, pois ela é uma garota simples e prefere que ele seja solto ao falar com ela. E para deixar as coisas bem claras, Yuta pergunta se ela tem certeza do que está pedindo. E Suki diz que sim, que ela prefere que o Yuta seja uma pessoa mais descontraída, já que ele não deve nenhum respeito a ela. Então Yuta aceita seu pedido, deixando Suki bastante feliz, pois conseguiram resolver suas diferenças na conversa. Ela diz que seus colegas não são iguais ao Yuta. Eles riem e não levam ela a sério, pois eles dizem que ela está querendo fazer algum tipo de contrato. E depois disso, Yuta ajuda ela a organizar as coisas e tal. E na sala, seu pai e Akiko também estavam arrumando a casa. E aquela melação toda de casal. E voltando ao Yuta, ele descobre que a Suki estuda no mesmo colégio que ele. Então ele pede algo meio, podemos dizer, sem nexo. Ele pede para que eles ajam como completos estranhos no colégio. E tipo, não faz sentido. Mas Suki ainda concorda com isso, pois pode ser o melhor a se fazer. Então Yuta acaba recebendo uma ligação do seu trabalho. Era sua chefe pedindo para ele comparecer no trabalho, pois surgiu um problema. E isso no seu dia de folga. Já no trabalho, sua senpai percebe que Yuta estava com forte cheiro de mulher. E ela quer saber quantos amassos foram dados para que ele ficasse com esse cheiro forte assim. Mas Yuta diz que não é nada disso do que ela está pensando, pois esse cheiro é da sua irmã mais nova, que se mudou recentemente para sua casa. Mas Yuta se demonstra um pouco preocupado, pois não sabe como vai se relacionar com sua meia-irmã. E depois de um dia de trabalho, Yuta retorna para casa. E ao entrar, ele dá de cara com a Suki, que não sabia muito bem o que falar, pois sempre que ela voltava para casa, sua mãe estava trabalhando. Então, ela não tem o costume de falar Tadaima, e que hoje, depois de muito tempo, ela conseguiu sair junto com sua mãe para fazer compras. E isso tudo graças à sua nova família. E Yuta fica sem saber o que falar, então ele manda essa pedrada: vou tomar banho. E depois de uma boa ducha, ele já deixa o banheiro pronto para Suki se banhar também. Já no outro dia, Suki estava lavando os pratos, quando
Yuta se aproximou dela, lhe dando um bom dia. Então Suki pergunta se ele dormiu bem e que agradece muito pelo banho de ontem à noite, mas ela diz que não precisa mais fazer isso, pois é um desperdício de água. Ontem, após o banho, Yuta trocou a água que ele estava usando e deixou uma água limpinha para ela, por isso que ela diz que é um desperdício e que não precisa mais trocar a água, pode deixar que ela tome banho com a água já usada mesmo. Já no colégio, Yuta estava observando a Suki sentada sozinha no pátio, quando seu amigo Maru se aproxima e diz para ele não se meter na vida amorosa dela. Yuta diz que não é nada disso do que ele está pensando e que não tem a menor chance dele sair com uma gata feito ela. E Maru diz que ele entendeu tudo errado, pois sair com ela vai pegar muito mal para sua imagem. Há rumores circulando no colégio sobre ela. Dizem que ela vende o próprio corpo para conseguir dinheiro. Dizem até que ela foi vista lá no distrito da Luz Vermelha. Yuta diz que Maru não é um cara fácil de acreditar em rumores, mas Maru lhe diz que um cara do grupo de basquete se declarou para ela recentemente, mas ela diz que não tem vontade de namorar ninguém. Então Yuta pergunta se ele não espalhou esses boatos por aí, por ter tomado um fora. E Maru diz que é improvável, pois os membros de outros grupos falam a mesma coisa sobre ela. Então Maru diz Pandora. Então de repente o sinal toca. É hora do clube esportivo. Yuta e Saki fazem parte do mesmo clube, o clube de tênis. E ao perceber que ela estava sozinha novamente, Yuta se aproxima dela, pois estava matando aula. E Saki pergunta do porquê ele está puxando assunto com ela, sem fazer nenhum tipo de cerimônia. Yuta diz que ver um conhecido matando aula o deixa bastante preocupado. Então Saki disse que esse não seria o irmão mais velho que dá lição de moral na sua irmã mais nova. Mas Yuta diz que não está em posição de fazer tal coisa e pergunta por que ela escolheu entrar no clube de tênis. E ela lhe diz que escolheu porque sua amiga pediu. Yuta pergunta se ela é amiga da Maya e ela lhe responde que sim. E pergunta por que o Yuta escolheu também esse clube. E ele lhe diz que simplesmente escolheu porque não havia partidas em time, pois ele não gosta de esperar algo dos outros e nem que os outros esperem dele. E além disso, esses são os mesmos motivos da Saki, mostrando que eles pensam do mesmo jeito. Yuta fica surpreso, pois descobriu que ela tem dificuldades em se enturmar, pois uma garota elegante feito ela deveria ser o centro das atenções. Mas ela diz gostar disso, afinal as pessoas a deixam em paz e sobra mais tempo para ela mesma. E depois disso a cena corta para Yuta, que estava chegando em casa do trabalho, e o Kiko estava saindo para trabalhar, mas havia deixado seu jantar pronto. Yuta pede desculpas por ter deixado isso por conta dela, pois ela já tem que lidar com o estresse do trabalho. Mas o Kiko diz que está tudo bem e que ele não precisa se preocupar e apenas pede para que ele cuide da Saki. Algumas horas depois, a Saki havia retornado para casa, então ela vai até o quarto do Yuta e fica impressionada, pois além dele trabalhar, ele também estuda nas suas horas vagas. E Saki aproveita para perguntar ao Yuta se ele não conhece algum trabalho fácil que lhe dê bastante dinheiro, tipo uns 10.000 ienes por hora, pois ela está querendo ser independente, mas não quer dedicar muito tempo ao trabalho. Yuta diz que ela nunca vai encontrar um trabalho assim, então ela manda essa pedrada, que a única escolha seria vender. Agora vender o que, minha filha? Mas Yuta pede para que ela se valorize e valorize seu corpo, mas ela diz se valorizar e valorizar seu corpo, e por esse motivo ela deseja ganhar dinheiro. Então Yuta pergunta se ela falaria isso na frente da sua mãe, e ela simplesmente responde que sim, que falaria sem problemas. E ela ainda pergunta se o pai do Yuta não ficou contente quando ele fez isso, e o Yuta fica doido porque faz parecer que ele já fez isso, mas no final foi tudo mal entendido. E Yuta pede desculpa por tudo que ele causou, mas Suki diz estar tudo bem, afinal todos querem saber o motivo dela se vestir desse jeito. Ela diz que as roupas são apenas um modo de viver na sociedade. E Saki pergunta se o Yuta viu sua mãe hoje e se ele viu como ela fica bonita quando sai para trabalhar. E Saki lhe diz que ela só terminou o ensino médio, mas isso não incomodou o Yuta. Saki diz que ele é bem de boa e que normalmente a galera não leva isso numa boa. Afinal, uma mulher bonita que sai para trabalhar de noite é algo mal visto na sociedade. As pessoas a chamam de burra e que ela se aproveita da sua aparência. E por isso é sujo quando as pessoas tentam utilizar dessa lógica para encurralar outra pessoa. Se você é bonita, mas não tem inteligência, você é uma snob pagando de esperta. E quando você não é bonita, mas é inteligente, é golpe do baú. Se a mulher é bonita e depende de um homem, dizem que você é um parasita. Mas se trabalha duro para conseguir tudo sozinha, você é só uma encalhada que não acha um homem para te bancar. E que por esse motivo ela se veste assim, para se destacar. E que no final todo o esforço vale a pena, apenas para demonstrar que todos estão errados. Então Yuta pergunta se ela deseja sair dessa casa para ser independente. E Saki lhe responde que sim. Yuta diz que é impossível ganhar tanto dinheiro assim com um trabalho de meio período. Então Yuta diz que vai ajudá-la. E amanhã ele tem um turno no trabalho e vai aproveitar para perguntar a sua senpai sobre algum tipo de trabalho que pague bem. Mas Saki diz que isso não é justo, pois ele vai fazer tanto por ela e ela não pode fazer nada por ele. Então Yuta pede para que ela lhe faça uma sopa de miso todos os dias. E Saki pergunta se ele não acabou de se declarar com isso, deixando o nosso menino Yuta todo constrangido. E Yuta diz que não é isso que ela está pensando, pois é a primeira sopa de miso feita à mão que ele
come depois de muitos anos e estava muito gostosa. Mas no final eles fizeram um acordo. Yuta vai arrumar um emprego para Saki e Saki vai cozinhar para ele. Já no dia seguinte, Yuya é acordado pelos gritos do seu pai, pois ele não estava acreditando no que estava acontecendo. A Saki estava fazendo o café da manhã e Yuta pergunta o porquê ela estava fazendo isso, e ela lhe diz que é por conta do acordo feito ontem à noite e que por esse motivo ela achou que deveria fazer o café da manhã também. Essa é sua política de vida, dá mais do que recebe. E depois disso a cena corta para Yuya perguntando a sua senpai sobre um trabalho de meio período que pague bem, e sua senpai pergunta do porquê ele quer saber sobre isso. Yuta lhe diz que ele deseja morar sozinho, então quer economizar o máximo possível. Então sua senpai lhe solta essa pedrada: se você não conseguir viver sozinho, não tem problema depender dos outros. Então Yuya se pergunta o que aconteceria se ele se tornasse um fardo muito grande. Ela lhe diz que algumas pessoas preferem mulheres com um fardo pesado, e isso que é dinheiro. É bom se você tiver, mas se você não tiver, só precisa encontrar alguém que o ajude. Até mesmo o presidente de grandes empresas precisam de outras pessoas, por exemplo ela. Ela diz que tem 3 velhos ricos esperando em casa. Yuya fica perplexo, filho, mas ela diz que é só uma brincadeira besta. E de volta para casa, Yuta conta tudo aquilo para Saki, e ela fica surpresa, pois não imaginava que Yuta teria alguma amiga mulher, e que ela parece até aquelas irmãs mais velhas, super bonitonas e inteligentes. Mas Saki diz que ainda deseja ser independente, e isso tudo seria mais fácil se o Yuta fosse um cara malvadão. E o Yuta fica sem entender nada. Mas no dia seguinte, enquanto Yuta estava indo para o colégio, e ele nota Saki em um cruzamento, mas ela não percebeu a sua presença, pois estava escutando música no fone. E quando o sinal abriu, o caminhão do Isekai não parou, assim quase mandando a Saki para um mundo de magia. Mas infelizmente o Yuta conseguiu salvar sua vida, e ainda lhe deu um baita sermão, pois esse descuidado poderia ter acabado com sua vida. Já no horário de saída do colégio, estava caindo o maior toró de chuva. Yuta percebeu que a Saki não havia levado seu guarda-chuva, então ele fez o que qualquer homem faria: entregou seu guarda-chuva e foi correndo para casa. E já em casa, enquanto ele tomava banho, ele estava pensando nas palavras que a Saki lhe falou. E quando ele sai do banho, dá de cara com a Saki na sala, junto com sua amiga do colégio.